Vou introduzir essa intervenção, essa provocação, com um verso de uma canção do músico, artista, compositor baiano Tom Zé. Com quantos quilos de medo se faz uma tradição? E aí, além de me perguntar o tempo todo o que dá força a essa ação humana, né, de organizar as escolhas através ou a partir das tradições, eu fico me perguntando, o que é tradição? Bom, eu fui buscar referência numa obra de Raymond Williams, que foi um importante estudioso da literatura, e ele compartilha conosco que os significados conferidos à palavra tradição na modernidade torna o exercício de alcançá-los bastante difícil. Não é fácil alcançar os significados do termo, da palavra tradição. Vão desde a sua origem latina, tradere, que significa entregar ou transmitir, ou até mesmo rendição ou traição, passando por transmissão de conhecimento, legado de uma doutrina, uma lei positiva, entendendo lei como uma regularidade universal que organiza o método. Enfim, o que podemos perceber é que a tradição é resultado de uma transmissão ativa e oral e uma recepção passiva e moral. Então, pense nos modos como conheceu e se apropriou das estruturas de organização da interação através de nossa língua nacional e pergunte-se: elas me oferecem meios para desenvolver-me e desenvolver tudo o quanto preciso fazer, tendo a linguagem como elemento de força? Bom, eu espero que ninguém se desespere caso aceitem, façam adesão a esse meu convite e nem seja tomado pelo medo. Afinal, mesmo que os métodos hegemônicos não nos sirvam como referência, somos seres gramaticalizados. Somos porque não surgimos no planeta sozinhos, porque a história nos materializa e porque somos socialmente organizados. Por sorte, a interação e toda a construção de conhecimento nos humanizam e nos aproximam das estruturas da língua que nos instrumentaliza. Mas a necessidade humana e a trajetória civilizatória pedem que nos desenvolvamos com meios e modos sempre necessários. Esse é o chamado deste curso, tratar a linguagem humana, a linguagem como objeto constantemente estudado e conhecido. Percebê-la como vetor de emancipação da existência e do pensamento humano como instrumento criativo e dinâmico para dar conta das transformações constantemente evocadas na nossa existência, na nossa trajetória. E eu fico me perguntando, na condição de quem se apresenta socialmente como trabalhador do exercício docente, como professor, sobre como se opera o ensino. E eu, lecionando língua portuguesa, licenciado em letras, fico me perguntando o tempo todo por força da necessidade humana percebida quando nós não nos relacionamos com os atos discursivos de tal modo que nos permita progredir na existência por força do nosso trabalho, do nosso estudo sobre aquilo que nós recebemos. Enfim, e eu fico o tempo todo me perguntando sobre o ensino, me questionando sobre como se promove esse movimento humano. Veja, estuda-se por, no mínimo, 11 anos e não se apropria dos modos como conhecer aquilo que foi compartilhado. E, apesar de se apresentar como evento bastante recente na história dos currículos e práticas escolares, nossa língua nacional sempre foi tratada como estrutura para a manutenção de uma força hegemônica. Esclareço
que a hegemonia não é constituída, não é construída por uma ação partidária. É uma ação de classe. E desde a antiguidade clássica, quando havia senhores e servos, passando pela Idade Média, em que havia um ensaio do que conheceríamos como classe na modernidade, no capitalismo, com comércio, produção, mercadoria, esse embate entre forças hegemônicas e exploradas constitui a história da humanidade e do conhecimento. Eu te convido para conhecer o que precisa ser conhecido numa perspectiva contra-hegemônica, acreditando no exercício do poder pelo conjunto de indivíduos. Não há poder em quem não conhece. Se há algo que eu me questiono, me pergunto e me preocupo sempre, é como se ensina. Né? Eu fico pensando o tempo todo sobre esse movimento humano de se ensinar.